Existem algumas desvantagens nas coroas, mas, fora isso, são coisas bastante importantes. Nos arquivos privados do Castelo de Windsor, veio à tona um documento lacrado. Um documento que a Rainha Elizabeth II jamais pretendera que fosse divulgado ao público. Ele continha instruções sem precedentes a respeito de sua propriedade privada, contrariando expectativas e inflamando a fúria dentro da família real. A beneficiária escolhida não era um membro sênior da família real, nem parente de Camila, mas sim Lady Louise Windsor, uma figura que passou a vida evitando os holofotes. A decisão reacendeu antigas rivalidades e desencadeou uma onda de indignação nos bastidores. Por que a rainha escolheu Lady Louise? Junte-se a nós, enquanto revelamos as intrigas reais provocadas pela herança da propriedade privada da rainha por Lady Louise. Uma descoberta que quebrou o silêncio da realeza. Tudo começou com uma manutenção de rotina. Um funcionário encarregado de reorganizar uma das bibliotecas menos utilizadas do Castelo de Windsor afastou uma estante antiga da parede. E foi aí que tudo mudou. Atrás de volumes que não eram tocados há décadas, encaixada em um espaço que parecia ter sido deliberadamente aberto, estava uma pasta de couro com as insígnias reais. O funcionário, um veterano do serviço palaciano com quase language not registered for generation anos de experiência, soube imediatamente que aquilo não era algo para ser tratado com leviandade. A pasta estava lacrada com um tipo de selo de cera que não era usado em correspondências reais oficiais há anos. Mas a assinatura sobre o selo era inconfundível. Era da própria Rainha Elizabeth. O protocolo exigia que tal descoberta fosse relatada imediatamente aos funcionários de alto escalão da Casa Real. Em menos de uma hora, 3 dos ex-conselheiros mais confiáveis da rainha foram convocados. Chegaram separadamente, cada um sob juramento de sigilo, antes de lhes ser mostrado o que havia sido descoberto. Quando romperam o lacre e leram o conteúdo, testemunhas afirmam que a sala mergulhou em um silêncio atônito. Dentro havia uma diretiva detalhada, escrita com a caligrafia inconfundível da rainha, descrevendo a destinação de uma propriedade que não deveria existir. Não Balmoral, onde ela havia falecido. Não Sandringham, seu refúgio em Norfolk. Isto era algo completamente diferente. Algo que fora mantido sob um véu de segredo por mais de meio século. O documento era datado. Tinha carimbo de hora e foi testemunhado por 2 pessoas, cujos nomes foram omitidos por questões de privacidade. Mas o conteúdo era cristalino. A Rainha Elizabeth havia designado Lady Louise Windsor como a única herdeira desta misteriosa propriedade, juntamente com tudo o que nela se encontrava. Nenhum outro membro da família foi mencionado. Também não havia previsão de acesso compartilhado. Apenas Louise, e somente Louise. O que tornou a descoberta ainda mais explosiva foi o momento em que ocorreu. O documento havia sido criado 3 anos antes da morte da rainha, o que significa que não se tratava de uma decisão de última hora tomada em função da saúde debilitada da família. Foi algo calculado e mantido em segredo com extremo cuidado. Altos funcionários do palácio, que pensavam conhecer todos os detalhes dos assuntos da rainha, foram pegos de surpresa. Até mesmo o rei Charles, quando informado, supostamente desconhecia a existência da propriedade, muito menos os planos de sua mãe para ela. A primeira pergunta que todos fizeram foi óbvia. Por que esconder isso? Se a rainha queria deixar algo para sua neta, por que não incluir em seu testamento oficial? Por que se dar ao trabalho de ocultar tanto a propriedade quanto suas intenções? A resposta, como os iniciados logo descobririam, tinha tudo a ver com proteger Louise exatamente do tipo de escrutínio e conflito que agora irrompia ao seu redor. Mas a questão mais urgente era: o que exatamente Louise havia herdado? E por que a família de Camila estava reagindo como se tivesse sido roubada pessoalmente? O segredo escocês que mudou tudo. A propriedade em questão fica em um dos cantos mais remotos das terras altas da Escócia, longe das rotas turísticas e dos observadores da realeza. Durante décadas, os moradores locais a conheceram simplesmente como a Casa Cinzenta, uma imponente propriedade de pedra que empregava uma equipe pequena, porém leal, e recebia visitantes ocasionais que chegavam e partiam sem alarde.
Ninguém associou a propriedade à família real, porque, oficialmente, não havia nenhuma ligação. O terreno havia sido adquirido por meio de uma complexa rede de fundos fiduciários no início da década de Language Not Registered for Generation, pouco depois da ascensão de Elizabeth ao trono. A transação foi estruturada especificamente para manter o patrimônio da coroa fora da equação, garantindo que a propriedade fosse considerada privada e não pública. Isso não era incomum. A rainha possuía diversas propriedades privadas. O que era incomum era que essa propriedade em particular tivesse sido mantida completamente fora do radar. Não existiam fotografias da propriedade em arquivos públicos. Ela nunca havia sido mencionada em nenhuma biografia real ou relato histórico. Os funcionários que lá trabalhavam haviam assinado acordos de confidencialidade que iam muito além dos contratos de trabalho típicos, com graves consequências legais em caso de violação. Até mesmo o nome oficial da propriedade, usado apenas em documentos internos, era deliberadamente genérico para evitar chamar a atenção. A propriedade em si era substancial. Mais de Language Not Registered for Generation hectares de terreno nas terras altas, com a casa principal contendo mais de Language Not Registered for Generation cômodos, mas seu valor não residia em seu tamanho ou localização. O que tornava essa propriedade inestimável era o que a rainha Elizabeth havia guardado ali ao longo de 7 décadas de reinado. Era seu arquivo particular, seu museu pessoal e seu refúgio das exigências da vida pública. Os cômodos continham itens que estudiosos e historiadores dariam tudo para ter acesso. Havia cartas pessoais trocadas com seu pai, o rei George VI, durante os anos que antecederam sua ascensão inesperada ao trono. Diários anotados que abrangem todo o seu reinado, documentando seus pensamentos íntimos sobre eventos mundiais, líderes políticos e assuntos familiares. Obras de arte que haviam sido retiradas de circulação pública e guardadas em local seguro. Joias que antecedem a coleção oficial das joias da coroa. E, talvez o mais significativo, correspondências com figuras que vão de Winston Churchill a Margaret Thatcher, sem o filtro de higienização que normalmente afeta os registros oficiais. Mas, além dos artefatos históricos, a propriedade guardava algo ainda mais pessoal. A rainha Elizabeth usava esta propriedade como seu verdadeiro refúgio, o lugar para onde ia quando o peso da monarquia se tornava insuportável. Embora o público conhecesse Balmoral e Sandringham, era para lá que ela ia quando precisava realmente desaparecer. Os jardins foram projetados de acordo com suas especificações. A biblioteca refletia suas preferências de leitura reais, não a imagem cuidadosamente construída apresentada ao público. Até mesmo a cozinha refletia seus gostos genuínos, em vez das exigências de um jantar de gala. Funcionários que trabalharam lá ao longo dos anos descreveram o local como o único lugar onde viram a rainha completamente relaxada. Ela caminhava pelos jardins sem seguranças à espreita. Passava horas na biblioteca sem compromissos que ditassem sua agenda. Convidava apenas as pessoas que realmente queria ver, não aquelas que o protocolo exigia que ela entretivesse. Em todos os sentidos relevantes, aquele era o seu verdadeiro lar, e ela o mantivera em segredo de quase todos. Agora, saber que aquele espaço tão pessoal havia sido deixado inteiramente para Lady Louise causou um choque entre aqueles que pensavam compreender as prioridades da rainha. O que tornou essa neta, em particular, digna de receber o santuário mais privado da rainha? E como um relacionamento tão profundo, a ponto de justificar tal presente, se desenvolveu sem que ninguém percebesse. Um laço que ninguém viu se formar. Para entender por que a rainha Elizabeth escolheu Lady Louise, é preciso olhar além da imagem pública da família real e examinar os relacionamentos que se desenvolveram longe das câmeras e dos compromissos oficiais. Enquanto o mundo se concentrava em William e Harry, na linha de sucessão, e futuros reis, algo mais discreto, porém igualmente profundo, acontecia entre a rainha e sua segunda neta mais nova. Lady Louise sempre foi diferente dos outros jovens da realeza. Nascida com deficiência visual, que exigiu múltiplas cirurgias, ela cresceu com uma humildade que a fama e os privilégios muitas vezes destroem. Seus pais, o príncipe Edward e Sophie, fizeram uma escolha deliberada
de criar os filhos longe dos holofotes, recusando títulos reais que poderiam ter sido seus e insistindo em uma educação normal em vez de privilégios reais. Essa abordagem estava perfeitamente alinhada com os valores que a rainha Elizabeth prezava em particular, mas que nem sempre conseguia implementar com outros netos. Ela viu Louise se tornar uma jovem ponderada e bem informada, que demonstrava genuíno interesse por história, particularmente a história da realeza, sem qualquer desejo aparente de explorar essa conexão para benefício próprio. Louise fazia perguntas não para parecer inteligente, mas porque realmente queria entender. Ela ouvia mais do que falava. E, crucialmente, nunca, jamais, vazou conversas familiares privadas para a imprensa ou usou sua ligação com a realeza para obter atenção nas redes sociais. O relacionamento se aprofundou durante as visitas de verão a Balmoral. Enquanto outros membros da família tratavam essas visitas como aparições obrigatórias, levando amigos e organizando suas estadias em torno de outros compromissos, Louise ia sozinha e ficava mais tempo. Ela acompanhava a rainha em caminhadas matinais, sem esperar conversar, sentindo-se à vontade, com o silêncio de uma maneira rara entre os jovens. Ela passava as tardes na biblioteca, genuinamente absorta nos livros, em vez de dar olhadas furtivas no celular. A rainha Elizabeth, que passara a vida cercada por pessoas que queriam algo dela, achou a falta de segundas intenções de Louise revigorante. Não havia pedidos de favores, posicionamentos sutis para obter vantagens futuras ou comentários cuidadosamente elaborados para ganhar a simpatia da avó. Louise simplesmente apreciava a companhia da avó, e a rainha retribuía compartilhando mais de si mesma do que costumava revelar a qualquer pessoa. Durante uma visita particularmente significativa no verão anterior à morte da rainha, Louise ajudou a avó a organizar documentos pessoais que se acumulavam há décadas. Enquanto outros membros da família considerariam isso um trabalho tedioso a ser delegado aos funcionários, Louise reconheceu-o pelo que era: uma janela para a história. Ela fazia perguntas sobre fotografias, queria saber o contexto por trás das cartas e demonstrava um fascínio genuíno pelos detalhes dos eventos que moldaram o mundo moderno. Foi durante essas longas tardes, revendo memórias, que a rainha Elizabeth tomou uma decisão. Ela precisava de alguém para ser a guardiã de sua história pessoal. Alguém que compreendesse seu significado sem explorá-la para proveito próprio. Louise provou ser não apenas digna, mas ideal para essa responsabilidade. As damas de companhia da rainha, mais tarde, recordaram mudanças sutis na maneira como ela falava sobre Louise, referências àquela que escuta, e ao meu arquivista começaram a surgir nas conversas. Quando membros da família ocasionalmente desmereciam Louise por ser tímida ou sem ambição, a rainha os corrigia discretamente, apontando que havia uma diferença entre ser quieta e ser vazia, entre ser reservada e ser insignificante. Mas talvez o sinal mais revelador tenha vindo de algo que a rainha fez naquele verão. Ela concedeu a Louise acesso irrestrito à sua biblioteca pessoal em Balmoral, algo que nem mesmo Charles havia recebido. Louise podia folhear, ler e até pegar livros sem pedir permissão. Para uma monarca que passou Language Not Registered for Generation anos sendo cuidadosamente protegida em todos os aspectos da sua vida, esse nível de confiança era extraordinário. Quando Louise voltou aos estudos naquele outono, a decisão já estava tomada. A propriedade escocesa, com todas as suas memórias e tesouros históricos, iria para a neta, que havia provado valorizar a preservação em detrimento da publicidade e a história em detrimento das manchetes. A rainha havia encontrado sua sucessora, não para o trono, mas para algo que ela considerava igualmente importante: a guarda da sua essência. Como a família de Camila reagiu a essa notícia? Quando a família Parker BS soube a verdade, a revelação de que Lady Louise havia herdado a propriedade privada da rainha atingiu a família de Camila como um golpe físico. Durante anos, eles viram sua posição dentro da estrutura da realeza se fortalecer. Camila passou de amante à esposa e, finalmente, a rainha consorte. Seus filhos, embora não tivessem recebido títulos, foram gradualmente integrados à narrativa familiar, participando de mais eventos, recebendo mais reconhecimento e construindo relacionamentos que esperavam que solidificassem seu lugar na história da realeza. E então,
com um documento secreto, descobriram que tinham sido enganados por uma jovem de Language Not Registered for Generation Annus, que nunca pareceu estar participando do jogo. A escolha da rainha de ignorar completamente a família da esposa de seu filho, de entregar seu bem mais pessoal a uma neta que não tinha nenhum parentesco sanguíneo com os filhos de Camila, enviou uma mensagem inequívoca sobre quem realmente pertencia ao círculo íntimo. A descoberta de que a rainha Elizabeth os havia excluído deliberadamente de seu legado mais íntimo foi devastadora. Mais do que o valor material, foi a rejeição que eles não puderam ignorar. A rainha havia analisado toda a família, incluindo os filhos de Camila, e decidido que eles não mereciam acesso ao seu santuário pessoal. Em vez disso, ela escolheu alguém que, pelos padrões tradicionais, deveria estar bem abaixo na lista de candidatos. As reações iniciais, dentro da família imediata de Camila, foram, segundo relatos, explosivas. As conversas telefônicas entre os familiares se tornaram acaloradas enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Como não tinham percebido isso, quando a rainha tomou essa decisão, e mais importante, ela poderia ser contestada, a própria Camila, de acordo com fontes do palácio, oscilava entre raiva e mágoa. Ela havia passado anos trabalhando para reabilitar sua imagem, superar a controvérsia de seu relacionamento com Charles e se tornar um membro aceito da família. Ela havia seguido as regras, respeitado o protocolo e genuinamente tentado construir pontes com os membros da família. No entanto, o ato final da rainha Elizabeth foi delinear com muita clareza quem era realmente da família e quem era apenas próximo a ela. A situação foi complicada, pelo fato de o próprio Charles parecer ter sido pego de surpresa. Se o rei não sabia da existência da propriedade ou dos planos de sua mãe para ela, então Camila dificilmente poderia ser culpada por não ter previsto a herança. Mas essa avaliação racional não amenizou o impacto emocional. Quer Charles soubesse ou não, a mensagem era clara. Louise estava dentro e os filhos de Parker B.S. estavam fora. Tom Parker B.S. teria sido o primeiro a sugerir uma ação judicial. Ele consultou advogados especializados em direito sucessório, buscando qualquer ângulo que pudesse contestar a herança. Poderiam argumentar que a rainha não estava em plena capacidade mental quando fez a designação. Poderiam alegar que a propriedade deveria ter sido considerada parte do patrimônio da coroa, em vez de propriedade privada. Haveria alguma irregularidade processual que pudesse invalidar a transferência? A avaliação dos especialistas jurídicos não foi animadora. O documento datava de anos antes da morte da rainha, eliminando qualquer argumento sobre decisões tomadas em leito de morte, sob coação ou confusão. Diversas testemunhas confirmaram a assinatura e a lucidez mental da rainha na ocasião. O status da propriedade como privada, e não como propriedade da coroa, estava bem estabelecido por décadas de propriedade separada. Não havia erros processuais, linguagem ambígua ou brechas legais a serem exploradas. Mas mais perigosa do que a falta de opções legais era a catástrofe de relações públicas que o questionamento dos desejos da rainha acarretaria. Até mesmo a mera menção da ideia de contestar a herança vazou para a imprensa, e a reação foi imediata e brutal. O público britânico, ainda de luto pela monarca, que reinou por mais tempo, ficou indignado com a sugestão de que os últimos desejos da rainha fossem questionados. Editoriais condenaram o comportamento ganancioso da família de Camila. As redes sociais explodiram com hashtags defendendo Louise e atacando o clã Parker. A situação se agravou quando alguém, provavelmente da equipe jurídica consultada pela família de Camila, vazou os argumentos específicos que estavam sendo considerados. A sugestão de que a rainha Elizabeth poderia não ter sido totalmente competente ultrapassou um limite que o público não toleraria. As pesquisas mostraram uma oposição esmagadora a qualquer contestação legal, com muitos entrevistados afirmando que isso prejudicaria permanentemente a imagem de Camila e Charles caso permitissem que tal disputa prosseguisse. Segundo relatos, os principais assessores do rei Charles realizaram reuniões de emergência para discutir medidas de contenção de danos. O consenso era claro: qualquer contestação legal deveria ser imediatamente interrompida. O custo para a reputação da monarquia seria catastrófico.
Charles se viu em uma posição impossível, dividido entre os sentimentos feridos de sua esposa e a ira de sua família, de um lado, e o legado de sua mãe e a opinião pública, do outro. Como tudo se desfez? O confronto que expôs tudo. O encontro entre o príncipe Edward e Camila nunca deveria ter acontecido. Ambos os lados foram aconselhados a deixar a questão se resolver discretamente para evitar um confronto direto que pudesse levar a uma ruptura familiar permanente. Mas as emoções estavam à flor da pele e a situação parecia grave demais para que a paciência estratégica fosse suficiente. Camila solicitou o encontro, apresentando-o como uma tentativa de compreender a situação e encontrar um terreno comum. Edward, como pai de Louis, sentiu-se na obrigação de defender a filha contra o que considerava ataques injustos. O que deveria ser uma conversa privada em uma pequena sala de estar da Clarence House transformou-se em algo muito mais intenso. Segundo funcionários que estavam por perto, Camila começou expressando sua confusão e mágoa. Ela descreveu os anos de esforço que dedicou para ser aceita na família, os sacrifícios que fez para apoiar Charles e a maneira cuidadosa com que tentou construir relacionamentos entre gerações. E então, ela passou a acusação que vinha fervilhando por baixo da superfície o tempo todo, que Edward e Sophie haviam cultivado deliberadamente o relacionamento de Louise com a rainha exatamente para esse propósito, garantir uma herança que elevasse seu ramo da família. A resposta de Edward foi, segundo consta, imediata e fria. Ele salientou que a relação de Louise com a avó se desenvolvera naturalmente, sem qualquer orquestração ou segundas intenções. Observou que Louise nunca pedira nada, nunca se colocara em posição de tirar proveito e ficara tão surpresa quanto todos os outros com a herança. Ele foi além, sugerindo que, se a família de Camila se sentia excluída, talvez devessem examinar por que a rainha não se sentia próxima o suficiente deles para compartilhar essa parte de sua vida. A conversa deteriorou-se a partir daí. Camila teria mencionado as diferenças na hierarquia real, salientando que, como rainha consorte, ela tinha precedência sobre Eduardo e toda a sua família. Ela sugeriu que a herança minava essa estrutura e criava um precedente perigoso. Edward argumentou que a posição hierárquica não tinha nada a ver com relacionamentos pessoais e que a escolha da rainha sobre em quem confiar seu legado privado era uma decisão que cabia somente a ela. O ponto de virada, ou a ruptura, dependendo da perspectiva, ocorreu quando Camila questionou se a rainha estava plenamente consciente do que estava fazendo. A sugestão de que Elizabeth pudesse ter sido manipulada ou confundida fez com que Edward se levantasse. Segundo relatos, ele disse a Camila, sem rodeios, que questionar a capacidade mental da rainha não era apenas ofensivo, mas potencialmente catastrófico para toda a família. E que se ela continuasse por esse caminho, enfrentaria a oposição não apenas dele, mas também de outros membros da família que não tolerariam tal desrespeito à memória da falecida monarca. Sophie, esposa de Edward, esteve presente, mas em silêncio durante a maior parte da conversa. Ela escolheu aquele momento para falar, e seus comentários, segundo relatos, mudaram completamente a dinâmica do encontro. Ela apontou calmamente que a verdadeira questão não era a herança em si, mas o que ela revelava sobre as relações dentro da família. A rainha escolheu compartilhar seu santuário mais íntimo com alguém em quem confiava plenamente. Em vez de atacar Louise ou questionar a decisão da rainha, talvez todos devessem refletir sobre por que essas relações de confiança se desenvolveram da maneira como se desenvolveram. A reunião terminou sem uma resolução. Camila saiu primeiro, visivelmente chateada. Edward e Sophie permaneceram, supostamente discutindo estratégias para minimizar os danos e proteger Louise do crescente conflito familiar. A notícia do confronto espalhou-se rapidamente pelos círculos do palácio, com diferentes versões surgindo, dependendo de qual lado era o apoiador. O que ninguém contestava era que o confronto havia dificultado muito a reconciliação. Laços foram traçados, acusações feitas e a confiança abalada. A herança expôs fissuras na família que eram muito mais profundas do que qualquer um imaginava. O verão que decidiu tudo. Para realmente entender por que a rainha Elizabeth fez a escolha que fez, é preciso voltar àquele último verão completo que ela passou na Escócia. Era o verão
de Language Not Registered for Generation, 3 anos antes de sua morte, e o verão em que o documento secreto foi criado. Algo aconteceu durante aqueles meses que cristalizou o pensamento da rainha e a levou a uma decisão que acabaria por destruir sua família. Louise havia chegado a Balmoral no início de julho, planejando ficar algumas semanas antes de retornar aos estudos. Mas a rainha pediu que ela prolongasse a visita, e depois a prolongou novamente. Quando Louise finalmente partiu, no final de setembro, havia passado a maior parte de 3 meses como dama de companhia de sua avó, de uma forma que parecia preencher algo que a rainha sentia falta. Durante longas caminhadas pela propriedade, Louise fez a pergunta que mudaria tudo. Ela queria saber o que aconteceria com os documentos particulares da rainha, aqueles que contavam a verdadeira história de seu reinado, e não a versão higienizada que acabaria nos arquivos oficiais. Quem decidiria o que os estudiosos poderiam ver? Quem protegeria a privacidade das pessoas que lhe haviam confiado seus segredos? Quem garantiria que a história registrasse a verdade com suas nuances, em vez de narrativas simplificadas? A rainha não tinha uma boa resposta. Ela sempre presumira que isso seria tratado pelos canais oficiais, por arquivistas e historiadores da realeza, trabalhando sob protocolos rigorosos. Mas as perguntas de Louise a fizeram perceber que canais oficiais significavam canais públicos, que nada do que ela deixasse em mãos oficiais permaneceria verdadeiramente privado. Tudo acabaria sendo divulgado, analisado e minuciosamente dissecado por pessoas sem nenhuma ligação com os momentos que deram origem àqueles documentos. Essa constatação foi perturbadora. A rainha passou Language Not Registered for Generation anos sendo cuidadosa com o que dizia. Em público, sabendo que cada palavra seria preservada e minuciosamente analisada. Seus documentos particulares eram diferentes. Continham seus pensamentos reais, suas opiniões verdadeiras e suas reações sem filtros aos eventos à medida que aconteciam. Ela os havia criado partindo do pressuposto de que permaneceriam privados, ou, pelo menos, seriam protegidos por pessoas que entendiam o contexto e as nuances. Sem pressionar ou pedir nada, Louise fez a rainha perceber que ela precisava de uma solução diferente. Precisava de alguém que entendesse o valor histórico da preservação desses materiais, mas que também compreendesse a necessidade humana de proteger a privacidade e a dignidade. Alguém que resistisse à pressão para monetizar ou sensacionalizar, que dissesse não a contratos lucrativos para livros ou projetos de documentários que explorassem a dor privada para consumo público. Ao longo daquele verão, a rainha testou Louise de maneiras sutis. Ela compartilhava histórias sobre controvérsias passadas, observando se Louise as repetiria para membros da família ou deixaria escapar detalhes em conversas casuais. Ela não o fez. Pedia a opinião de Louise sobre como certos documentos deveriam ser tratados, procurando sinais de ambição ou interesse próprio. Não encontrou nenhum, mais revelador ainda. Ocasionalmente deixava objetos de valor sob os cuidados de Louise, e eles sempre permaneciam exatamente onde haviam sido deixados, nunca movidos ou examinados além do necessário. Em setembro, a rainha tomou sua decisão. Ela se reuniu com seus advogados particulares e iniciou o processo de criação de um fundo fiduciário que transferiria a propriedade da mansão escocesa, juntamente com tudo o que ela continha, para Lady Louise Windsor, após a morte da rainha. Ela estruturou o fundo para contornar os canais oficiais da realeza, para que permanecesse oculto até depois de sua morte, e para que fosse legalmente invendável uma vez revelado. A rainha sabia que essa decisão causaria conflitos. Ela não era ingênua quanto à dinâmica familiar ou aos sentimentos feridos que resultariam de uma declaração de preferência tão clara. Mas ela também havia chegado a um ponto da vida em que proteger seu legado importava mais do que evitar dramas familiares. Ela passou Language Not Registered for Generation anos, colocando o dever acima da preferência pessoal. Esta seria uma das poucas vezes em que faria o contrário. O documento que ela criou incluía uma carta pessoal para Louise, não a mensagem gravada que seria descoberta anos depois, mas uma explicação escrita de seu raciocínio. Nela, ela reconhecia que Louise poderia enfrentar críticas e conflitos por causa dessa herança. Ela se desculpou antecipadamente pelo fardo que estava impondo à neta,
mas também expressou absoluta confiança de que Louise era a escolha certa, a única escolha, porque ela representava qualidades que a rainha valorizava acima de todas as outras: discrição, integridade e um genuíno respeito pela história em detrimento das manchetes. Quando Louise deixou Balmoral naquele setembro, ela sabia da propriedade e dos planos da rainha, mas havia sido obrigada a guardar segredo, informada de que a transferência não aconteceria por anos e aconselhada a continuar vivendo sua vida exatamente como estava. A rainha não queria que Louise se sentisse sobrecarregada pelas expectativas ou que mudasse seu comportamento com base na futura herança. Ela apenas queria que Louise soubesse que era confiável, valorizada e vista como a guardiã de memórias que importavam mais do que coroas. E agora que Lady Louise assume a responsabilidade pela guarda do legado mais íntimo da rainha, será que a discrição será suficiente para resistir às pressões que se aproximam? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Clique também no próximo vídeo que aparecer na sua tela.